Um novo fast food para você, o mundo do trabalho e a educação. Seremos todos flexíveis, terceirizados e produtivos? Em reportagem na revista Cala Capital, de 2000, mostra-se as profundas alterações nas relações de trabalho, com o título Novos Tempos, Fim da Carreira. Essa reportagem queria demonstrar que está ocorrendo uma verdadeira revolução no mundo de trabalho, com a extinção de várias carreiras profissionais, decorrente do crescimento do trabalho de meio período, da redução dos contratos longos, da proliferação de pequenas empresas e da substituição de mão de obra, seja ela qualificada ou não, e era substituída pelas novas tecnologias. E a tese do fim de carreira é que cresce cada dia o número de pessoas que não têm compromisso com nenhuma profissão ou vocação para ela. No início de 2003, no bairro Madureira, foi visto por um professor de sociologia um cartaz bastante curioso de um camelô que dizia: "Patrão nunca mais, vende-se máquina de pizza". Além desse cartaz ser bastante criativo, a frase reflete novos tempos. Como os empregos estão escassos, é necessário se virar e ser seu próprio patrão, não depender de ninguém. Isso revela também o aumento do trabalho precário, flexível e sem perspectiva para o futuro. Outro sinal dos novos tempos no mundo de trabalho é o discurso oficial das escolas técnicas no Brasil. Os estudantes entram nas escolas dotados de ideias de que, se fazer qualquer curso profissionalizante, estarão prontos para o trabalho ou se tornar empregáveis, pois depende da qualificação do curso que determina se ele vai conseguir ou não um lugar no mercado de trabalho. Vamos estudar as grandes transformações no mundo do trabalho, no contexto da globalização e do neoliberalismo, suas consequências para os trabalhadores e uma reflexão aos estudantes a respeito de suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho reestruturado, precário, flexível e diante de uma realidade na qual não existe somente o desemprego, mas também o chamado desemprego estrutural. O desenvolvimento do capitalismo sempre revela sua essência produtora de crises econômicas. Segundo Leo Huberman, essa crise não são caracterizadas pela escassez de mercadorias ou riquezas, mas pela superabundância. Para manter uma taxa alta de lucro, o capitalismo necessita explorar a força de trabalho, diminuindo o salário e aumentando a produção. O aumento nas taxas de inflação na maioria dos países europeus se originou dos compromissos assumidos pelo Estado de bem-estar social, tanto para conceder aos trabalhadores melhores condições de vida, quanto para implementar as políticas de infraestrutura de expansão ao capitalismo. Diminuindo a produção, o Estado arrecada menos. Arrecadando menos, faz-se necessário imprimir moedas para manter os compromissos do Estado. Programas de assistência, seguridade social, direitos de pensões e etc., gerando a estagnação econômica com inflação, isto é, com rápida elevação dos preços. Além da crise monetária, houve a crise do petróleo, originada pela decisão dos países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de aumentar o preço do produto e do embargo árabe às exportações para o Ocidente durante a guerra em Israel em 1973. Nesse sentido, para manter as taxas de lucro, os capitalistas precisaram investir em máquinas e tecnologias. A inflação elevou a taxa de juros, ou seja, o dinheiro para investimento, ficou mais caro, prejudicando igualmente a manutenção do lucro. O neoliberalismo representou a saída política dos capitalistas, a crise instalada a partir dos anos 1970, ou seja, um modo de encontrar mais mercados e aumentar suas taxas de lucro. Entretanto, foi também nas teorias de engenheiros japoneses, denominada no toyotismo, que se encontrou uma solução para aumentar as taxas de lucro. A produção e acumulação de capital flexível. Desde o início do século XX, a produção capitalista a estruturava em todo o chamado Fordismo, Taylorismo. Isto é, a produção era verticalizada, devendo a empresa dominar todas as áreas de sua atividade econômica, desde a exploração de matéria-prima até o transporte das mercadorias. Assim, a empresa era tanto melhor quanto maior.
Além disso, no modo de organização do trabalho, o trabalhador desempenhava uma única tarefa de forma repetitiva e especializada. O pagamento do salário era pro rata, ou seja, os benefícios salariais eram distribuídos para todos os empregados de forma igualitária. A produção era padronizada em série em grandes lotes, como a de automóveis, e pressupunhava a ampliação de mercado consumidor, além de concentrar um número expressivo de trabalhadores numa única região ou empresa para diminuir os custos de produção. A partir dos anos 1960, principalmente na década de 1970, este modelo fordista de produção começou a entrar em crise, pois com os mercados esgotados devido à superprodução e com consequente diminuição da lucratividade, fazia-se necessário encontrar uma forma de cortar os custos e ampliar as taxas de lucro. E a solução veio do Japão, onde Toyota adotava desde a década de 1950 um modelo de produção flexível, que mais tarde acrescido de avanço das tecnologias da computação e de robótica, possibilitou uma verdadeira revolução e uma reestruturação das formas de gestação do trabalho. Por consequências, permitiu o incremento nas taxas de lucro com superfaturação da força de trabalho. A produção não é mais padronizada, mas sim realizada em pequenos lotes e com grande variedade de produtos. No toyoismo, por medida de redução de custos e de aumento de lucro, não há grandes estoques. Este fato é viabilizado pela informatização e pela melhoria dos meios de comunicação e transporte, possibilitando que os fornecedores entreguem as peças necessárias, a produção na hora certa. No modo de organização do trabalho, o toyoismo representa a polivalência do trabalhador, que passa a desempenhar múltiplas tarefas. Contudo, as múltiplas tarefas também são repetitivas, tanto que há autores que concedem o toyoismo como modelo pós-fordista. Um trabalhador na linha de produção da Toyota é obrigado a fazer 20 movimentos a cada 18 segundos, ou seja, um total de 20.600 movimentos por dia. O pagamento de salários no toyotismo é feito de forma pessoal, por um sistema detalhado de bonificações e prêmios por produção. O caráter pessoal do pagamento caracteriza-se pela avaliação do trabalhador. A remuneração leva em conta a produtividade, impondo aos trabalhadores, dividida em grupos, uma fiscalização recíproca, para obter a alta produtividade, para que eles possam fazer o controle de qualidades dos produtos durante a produção. Os empregados são submetidos a longos treinamentos, enfatizando a corresponsabilidade do trabalhador com a empresa. O controle de qualidade é feito imediatamente, durante a sua própria produção, e evitando a identificação de erros pós-produção. Esta medida decorre de políticas produtivas de controle de qualidade total, que é o CQT. Os trabalhadores são dispostos em grupos, são chamados os Círculos de Controle de Qualidade, que é o CCQ, e treinados continuamente, desempenhando o papel de engenheiro de produção. A produção no toyotismo é voltada para a demanda no mercado e assim não se produz mais conforme a capacidade produtiva da empresa, porém conforme a capacidade aquisitiva do mercado. Na medida em que parte das mercadorias é produtiva por fábricas diferentes, há uma diminuição do contingente de trabalhadores, processo esse possibilitado pela subcontratação e pela terceirização. Há uma intensificação da exploração do trabalho devido à polivalência e à multifuncionalidade do trabalhador. Há um aumento da competitividade entre os trabalhadores empregados, pois agora eles recebem de acordo com a sua produção. E com a intensa automação e com a robotização, os contingentes cada vez maiores de trabalhadores não encontram mais empregados em suas antigas profissões. Além dessas características, o aumento da robotização e automação no processo produtivo capitalista computeriano. Isto vem gerando um crescimento do chamado desemprego estrutural, que é o desaparecimento do mercado de trabalho de profissões ou funções. Um exemplo disso é o desaparecimento da função do torneiro mecânico, a profissão de Luiz Inácio Lula da Silva.
As grandes empresas que utilizavam hoje possuem robôs e máquinas computadorizadoras e fazem o mesmo serviço. DIEESE, que significa Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Estatísticas da Organização Internacional do Trabalho demonstraram que, em 2003, 8.640.000 pessoas estavam desempregadas, e o número de desempregados no Brasil correspondia a 9,7% da população ativa, ou seja, aqueles com idade e condições de exercer qualquer atividade. As empresas e indústrias tinham como meta diminuir os custos, e essa tendência cresceu no capitalismo com as novas formas de organização. Houve então a alta de trabalhadores no mercado irregular e ilegal. O mercado informal abrigava 55% da população. Com os avanços tecnológicos e a maior produtividade, incentivou então as demissões em massa, aumentando as contratações precárias sem carteira assinada. Enfim, a moda pega. E o futuro como fica? Gaudêncio Fricotto afirma que a palavra racionalização resume o símbolo do mundo empresarial do final do século XX e início do novo milênio, e que para aumentar suas taxas de lucros é necessário racionalizar a produção, utilizando instrumentos da política neoliberalista de terceirização, de desregulamentação das relações trabalhistas, de intensificação do ritmo do trabalho. E essa dinâmica produtiva acabava construindo uma realidade na qual o trabalhador se via ameaçado com a possibilidade de perder o emprego. Instalava-se assim a precariedade do emprego através da flexibilização do trabalho, do avanço do trabalho temporário e da terceirização, do aumento crescente dos sobrantes, que com a automação e a robotização constituiu-se um grande contingente de não integrados ao mundo da produção e do serviço. Há uma lógica no mundo do trabalho em que a regra é flexibilizar, desregulamentar e precariar, o que por sua vez destrói postos de trabalho, extermina direitos sociais e retira milhões de pessoas do mundo produtivo.